Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 12, semana 4. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que são os efeitos de sentido. Vamos na leitura inicial? Caro ou cara estudante, durante a produção textual, muitas vezes utilizamos recursos para expressar algum sentido além do óbvio. Esses recursos são chamados de efeitos de sentido e podem ser construídos por meio do duplo sentido, da ambiguidade, da ironia e do humor. Nesta semana, vamos analisar cada um deles. Breve apresentação. Faça um resumo a partir deste importante material. Efeitos de sentido. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor, que é quem fala ou quem escreve, de acordo com a intenção comunicativa. Eles podem ser duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Duplo sentido é um recurso no qual são utilizadas palavras ou expressões que possuem diferentes interpretações. Aparece muitas vezes na publicidade. Além disso, piadas, anedotas e outros textos humorísticos, que também aí trabalham com essa ideia do duplo sentido. Exemplo: Pedro tem coração grande. Então, o primeiro sentido é associado ao diagnóstico de doença do coração. O outro sentido é associado às qualidades de Pedro. Bem interessante, não é mesmo? Esses sentidos e seus efeitos dependem unicamente do que está escrito ou há outros aspectos envolvidos. Vamos estudar a ambiguidade? A ambiguidade é um recurso que é utilizado na maioria das vezes sem que haja uma intenção. Trata-se de uma indeterminação de sentido que palavras e expressões carregam, dificultando a compreensão do enunciado e, por isso, seu uso deve ser evitado. Então, nós temos como exemplo: o irmão de João esqueceu seu livro na escola. De quem é o livro? Perceba que, pela colocação inadequada de palavras, não é possível determinar de quem é o livro esquecido na escola. No caso, é do irmão, é do João. Ironia. Outro efeito de sentido muito comum é a ironia, que consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em outro contexto, diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Exemplo: que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Vai ver se eu estou na esquina? Perceba que a ironia é construída pela relação de oposição entre um sentido e o outro, quer dizer, entre a questão da educação e o não cumprimentar. E de vai, ver e estou. Como assim? Vamos pensar. Nós falamos que ele é educado, mas ele não cumprimentou ninguém, quer dizer, está sendo irônico, ok? Continuando, humor. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam aí cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Vamos perceber a partir da leitura do texto? Reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. Professor, tirou 10.
Nesse caso, nós percebemos que o álcool aqui que ele está utilizando, quer dizer, o aluno está utilizando, é a bebida alcoólica, não é? Ela faz com que as pessoas aí chorem, achem aí que estão ricas, não é verdade? Então agora, vamos continuar a leitura. Veja que a construção do humor é feita a partir da resposta inesperada do aluno que fugiu ao contexto das relações químicas abordadas nessa disciplina. Seguindo aqui, nós temos as atividades. Atividade 1. Considerando a oração em destaque, responda às questões que a ela se referem. As crianças felizes correram para o parque. Letra A. Explique a ambiguidade existente na frase acima. Então, nós vamos aqui voltar e ver o que é a ambiguidade. Então, nós temos aqui que é uma indeterminação de sentido que as palavras e expressões carregam, dificultando a compreensão. Então, nós vamos perceber que as crianças, elas estão felizes ao correrem aí pelo parque, ou elas são crianças que passam a maior parte do tempo aí felizes. Então, assim, tente compreender e explicar a partir dessas falas. Atividade ainda 1, letra B. Reescreva a oração retirando a ambiguidade. Você pode utilizar uma vírgula, por exemplo, entre a palavra e felizes. Dessa forma, vai dar um sentido diferente. Atividade 2. Em todas as orações existe ambiguidade, exceto. Então, quer dizer, em todas as orações nós temos a ambiguidade, menos em uma. Vamos conferir? O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Será que ele estava mal-humorado naquele momento? Ou ele é sempre mal-humorado? Temos 2 sentidos. Letra B. A professora avisou a filha que estava terminando as atividades. Quem estava terminando? A professora ou a filha? Letra C. Atlético quebra invencibilidade do Flamengo em casa. Quem estava em casa? O Atlético ou o Flamengo? Letra D. O professor falou para os seus alunos que as observações deles quanto ao trabalho apresentado não deveriam ser revistas. Então, nós temos aqui o uso da vírgula. Percebemos que quem é que não deveria revisar ou o que não deveria ser revisado? As observações, não é? Então, perceba aí um sentido aí bem coerente. Atividade 3. Leia a tirinha abaixo e identifique em qual quadrinho existe ironia. Justifique. Vamos voltar aqui e perceber o que é ironia? Ironia é a utilização de determinada palavra ou expressão que, em outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Vamos na leitura. Tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Você conhece quem é Elis Regina? Vamos conferir? Estou no site Enciclopédia Itaú Cultural e temos que Elis Regina, ela é uma cantora, foi uma cantora que ao longo de sua trajetória valorizou novos compositores e apontou caminhos para a música popular brasileira, que é a MPB, explorando não apenas os recursos técnicos de sua voz, mas também múltiplas formas de expressão, na medida em que modifica. Então aqui nós temos os textos, quer dizer, nós temos aí as obras dela, quer dizer, as músicas, nós temos algumas questões aí que vão lhe apresentar quem foi
Elis Regina. Vale a pena conferir para você conhecer. Ela tinha músicas, digamos assim, que tinham, melhor dizendo, conteúdo, quer dizer, uma letra que trazia uma mensagem. Para ilustrar, estou aqui no site Vagalume, em que nós temos a música Como Nossos Pais, de Elis Regina. Então vamos fazer a leitura? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Temos então versos que apontam aí o diferencial de Elis Regina na música. Voltando aqui, então nós vamos perceber que este último quadrinho traz essa ironia. E por quê? Com a explicação sobre Elis Regina, você consegue aí responder de forma completa. A atividade 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aqui 1, duplo sentido, 2, ambiguidade, 3, humor e 4, ironia. Vamos à leitura aqui. Que tal falar mais alto para os vizinhos escutarem na nossa conversa? Vamos perceber que ele não quis dizer que os vizinhos deveriam escutar a conversa. Ele quis chamar atenção. Então, qual é que nós vamos colocar aqui? Qual o número? Minha mãe tem um coração de ouro. Então, nós vamos perceber aqui. Será que ela tem um coração que vale muito? Ou ela tem um coração que não representa o ouro, que é de ouro, vamos pensar. Continuando, Maria viu o incêndio da casa ao lado. Então, nós temos essa ideia de entender que poderia ser que ela viu o incêndio que estava na casa ao lado, ou ela estava em uma casa observando a outra que estava com incêndio. Continuando, a professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno: temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. Então, ficou fácil também de você ver aí a partir da leitura do material que já fizemos. Desta forma, eu finalizo esta videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço!